uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para estudar um pouco da doutrina. O assunto, como vocês todos já viram, é o Espiritismo na atualidade. Nós vamos nos remontar a Jesus, há cerca de quase mais de 2000 anos atrás, para buscar um pouco dos ensinos do seu Evangelho. Quando Jesus chega no planeta, evidentemente, ele faz um processo de semeadura do Evangelho. Não é? Óbvio, como qualquer metodologia educacional, você tem um processo, um início. É a mesma coisa se nós compararmos com a relação de uma criança. Nós não podemos pegar a criança e toda a metodologia educacional desta criança colocar de uma única vez, não é assim? A mesma situação está se dando com o Evangelho. Ele traz a semente, faz a implementação, não impõe absolutamente nada a quem quer que seja e, obviamente, aguarda-se o tempo para que essa semente germine no coração das criaturas, ou seja, ela comece a ser interiorizada e exteriorizada nos aspectos das ações, a começar daquilo que nós emitimos sobre os nossos próprios pensamentos, que serão refletidos na nossa existência. E também, claro, na relação com a existência do semelhante. Buscando um pouco da história, será que o ensinamento do Cristo, os ensinamentos do Cristo, sofreriam distorções e ele sabia o que ia acontecer? Óbvio que sim, né? Apesar da humanidade estar preparada para receber a semente do Evangelho, é a mesma coisa que nós podemos buscar, acabamos de dar esse exemplo, quando você esteja educando uma criança. Você entrega para ela, isso é uma coisa muito natural para todos nós. Os nossos pais, com todo o esforço que tiveram, buscaram entregar o melhor pacote educacional que eles tinham. Não foi assim? Evidentemente que nunca será o perfeito. Da mesma maneira que se você tiver filhos ou estiver pretendendo tê-los, saiba que o melhor pacote que você tenha não será suficiente para que esta criatura, né, se sinta completa. Por quê? Porque tanto nós como essa geração que vai nos suceder ou está nos sucedendo, eles são todos criaturas dinâmicas. Somos espíritos, somos criaturas dinâmicas. Nós sempre estamos buscando um pouco a mais, mas evidentemente que a base que nós recebemos nos trouxe até aqui. A formação do caráter do indivíduo passa por a condição daquilo que trazemos como espíritos, mais a situação da educação que recebemos na presente existência, um pouco da influência do meio e também, não dá para se negar que nós não somos frutos do meio, mas que o meio influencia, não é verdade? Influencia na condição de espíritos em evolução que nós somos, não tem absolutamente nada de errado, dentro de certos parâmetros, dentro de certos limites. E também considerando a própria influência que nós temos do cosmos como um todo. Todo esse processo forma o caráter da criatura. Então, esse pacote educacional que os nossos pais entregaram para nós, com certeza era o melhor que eles podiam dar, né? Mas nós, com o nosso dinamismo, sempre estávamos buscando um pouco a mais ou achando que determinadas situações não eram adequadas, da mesma maneira que a implementação do Evangelho no planeta, né? Estava sendo entregue para crianças, né? Então tinha que ser dado de acordo. Essa informação está onde? Está com Jesus, quando ele disse, tem muita coisa para dizer ainda, mas a capacidade de assimilação não é suficiente, não foram essas palavras que ele usou, mas a capacidade de assimilação das criaturas da época não era suficiente para ele colocar mais do que ele já tinha colocado. E o que ele já colocou, ainda para todos nós, é motivo de estudo e de aprofundamento a cada dia. Por quê? Porque a verdade, ela vai se... Nós podemos verificar que ela vai se abrindo em vários aspectos à medida que nós vamos evoluindo.
vamos nos aprofundando nos ensinamentos de Jesus à medida que a profundidade evolutiva aconteça em nós com o passar do tempo. Então, como a educação é dada para a criança, ou mesmo nós que recebemos, apesar de termos a base, muitos de nós, dentro da base recebida, acabamos, não é, cometendo determinados deslizes, apesar de termos sido orientados do contrário. Não é? Alguma coisa bem simples. Presta atenção nessa criatura, minha filha. Essa criatura não quer nada com nada. Nem banho direito ele toma. Não, mas é porque ele é natureba. O senhor ou a senhora não sabe de nada. Porque hoje em dia, mais inteligentes, nós aprendemos com o erro do semelhante, não é fato? Se a gente ainda está experimentando para aprender, não é usar a inteligência em favor de nós mesmos, não é verdade? Porque quando a gente observa, é muito mais fácil nós aprendermos com os outros. Exemplo simples. Uma pedra de crack fumada por dia, uma por dia, durante 7 dias, te deixa dependente químico do crack. Você vai procurar clínica para tentar não utilizar o produto. Mas dependente você ou nós já estaremos. O dependente não é o fato dele deixar de usar o produto que ele deixa de ser dependente. Ele é um dependente que deixa de usar o produto. Você precisa, durante 7 dias, fumar uma pedra de crack por dia? Não. Por quê? Porque a sua inteligência, a nossa inteligência, que é brilhante, já viu quais são as consequências, já mediu as consequências, né? Então, a gente aprende com o erro dos outros utilizando a inteligência. Às vezes, mesmo com o erro do papai e da mamãe, cuja experiência nos é informada, porque você não transmite experiência, né? Você informa sobre a experiência. Mesmo a informação de alguém que nos ame e quer o nosso bem, não necessariamente a gente acha que vai escorregar no mesmo ponto. Não é assim? Simples. Então, veja, Jesus traz o Evangelho e ele, sabedor, né, como Espírito de Cristo do nosso processo evolutivo, sabia que a gente ia dar umas escorregadelas. Essas escorregadelas em matéria de tempo, para quem mede o tempo do jeito que nós medimos, e falávamos disso na aula há pouco, pareceu exatamente isso, né? Séculos de escuridão, séculos de dogmas. Parece que o tempo não passaria nunca, né? Se nós estivéssemos vivendo no período que Roma era a senhora de parte do poder no mundo, nunca aquele reino como um todo desapareceria. Mas desapareceu, né? Só não desaparece quando a ideia, o movimento é de amor, é positivo em favor da criatura. Por isso que quando Gamaliel fala para Paulo, não adianta tentar matar o indivíduo, como fizeram, porque se a ideia é verdadeira, você não mata a ideia. Ela vai subsistir, ela vai continuar. Isso foi uma realidade. Mas, claro, durante um período, apesar de que vem o Evangelho há mais de 2000 anos, nós, como uma criança teimosa, insistimos em determinado momento em fazer do jeito que a gente bem entendia. Não é assim? É aquela conversa com o papai e com a mamãe. Isso era outra época. Você vivia de outra maneira. Os tempos hoje são outros. Ok, então, liberdade se está dada. Via de regra, aos 18 anos, a gente recebia o nariz que estava no bolso do papai, porque a gente dizia assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou cuidar do meu nariz, como se ele não tivesse colocado já no rosto, né? E aí a gente pegava o nariz que o pai dava e a gente ia cuidar dele. Absolutamente. Então, esses aspectos que se refletem na nossa vida se refletiu em matéria de coletividade, onde parece que o tempo não passava. E os absurdos foram acontecendo. Uma delas, por exemplo, foram as chamadas guerras santas. Como é que pode ser que uma guerra seja santa? A única guerra santa que poderia haver seria uma guerra de beijos, né? A gente sair beijando uns aos outros, etc., abraçando, isso seria santo.
Mas por que isso acontece? Esse era em nome de Jesus. Então, eles estavam defendendo os interesses do Cristo, que até disse o seguinte: o filho do homem, como ele se designava, não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Então, para quem não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, não estava preocupado que alguém fosse defender-lhe os interesses, né? Advogá-lo em qualquer causa. O que acontecia é uma coisa muito simples. Você, no período, você tinha uma quantidade de jovens reunidos, né? Porque esse pessoal estava reencarnando, então uma quantidade de jovens reunidos. Se você tiver uma quantidade de jovens reunidos e não tiver nada para eles fazerem, o que você acha que vai dar daquilo? Todo mundo botando testosterona pelo ouvido, para o ouvido afora. Aquela energia acumulada, o pessoal vivendo de guerra de conquista. O que você acha que aconteceria naquela turma toda reunida, de repente olhando para a tua casa? Você, nossa, até porque a grama do vizinho é mais verde, a galinha do vizinho costuma ser mais gorda do que a nossa. O sujeito crescia o olho em cima. Qual foi a sacada? Tem um território que a gente pode pegar toda esta energia, bota umas cruzes assim nos escudos e nas roupas e bota esse pessoal em guerra de conquista lá. Porque se for aqui, eles começam a se matar entre eles e depois eles crescem o olho sobre aquilo que a gente já tem devidamente no nosso poder. É inteligente. Né? É inteligente. Então imagina essa turma chegando para os residentes do Oriente Médio, se não eram todos um bando de fanáticos. Olha como a história faz as suas inversões, não é verdade? Porque olha como ela faz as suas inversões. Quem eram os fanáticos da época? Né? Que chegavam com essa energia toda numa situação de defender interesses do Cristo. Não parou por aí. A associação com o poder, e o poder é algo que fascina, né, que encanta. Me lembro de uma entrevista feita a um cidadão que estava assumindo a posição de governador num dos estados do Brasil, onde o repórter perguntou para o cidadão: o senhor, um empresário bem-sucedido, literalmente não precisa disso, matéria de empresas e ganhos financeiros, etc. Você não precisa disso, né? Para que é que o senhor está se candidatando? Aí ele respondeu: você sabe o que é ficar 4 anos sem virar a maçaneta da porta? Interessante, né? Sempre tem alguém que vai por aqui, excelência. Não é mais capital. É o brilho do poder. É poder chegar num restaurante e dizer: eu quero aquela mesa. Mas aquela o Zito está ocupando. Problema do Zito. Vai desocupar. Né? É fascínio. Quando a gente se agregou ao fascínio, a gente não é nós, e não é crítica, isso é histórico. Né? Quando se agregou ao fascínio do poder, os ensinamentos, lembra lá? O pacote do papai e da mamãe, quando a gente se viu próximo, ligado a determinados interesses, sejam eles quais forem, a gente deu uma esquecidinha, isso não é regra, né? Mas deu uma esquecidinha em determinados aspectos éticos, em determinados valores, em determinados cuidados. Não tem nada de errado, porque nós somos espíritos em evolução, nós somos criaturas em aprendizado. Então, nós não fazemos certo da primeira vez. Todo aprendiz, para fazer certo, terá que ter prática naquilo que está fazendo. Então, não existe um aspecto, e há um problema muito sério, porque, por vezes, a criatura entra numa rotina de culpabilidade, a qual se enferma gravemente, porque faz análise na sua condição adulta de atitude que tomou quando, por exemplo, era um adolescente. E quando isto ocorra, obviamente nós seremos cruéis nesta análise, porque a experiência do hoje não era a experiência do ontem. Não é pura e simplesmente ignorar aquilo que foi o equívoco,
mas é aprender com ele e procurar não repeti-lo mais, pura e simplesmente, mas não carregar responsabilidade de uma atitude que não se tinha maturidade no momento em que foi realizada. Então há que se ter cuidado para a preservação de nós mesmos e não tirarmos o foco da dinâmica do crescimento. Porque à medida que se nós utilizamos desse recurso, nós literalmente paramos no tempo e aí o futuro está comprometido. Porque vivemos no passado. Este é o grande problema de muitas pessoas. Isso já foi uma análise feita na ONU, que é interessante. Onde eles tiraram na média da população mundial, que 75% das pessoas vivem mentalmente no passado. Recordando coisas do passado, dirigindo-se ao passado com aquela conversinha de que no passado que era bom, no passado que era isso, no passado que era aquilo. 20% dessas pessoas, né, 25% dessas pessoas, então já vai dar uma soma de 95%, vive, quer dizer, 0 a 100 a conta, não dá para passar. Vive no futuro. A neurolinguística explica bem, né? Um está fugindo para o passado, o outro está fugindo para o futuro. No futuro é que vai ser bom, no futuro que vai ser melhor. E 5% vive no presente. Ou seja, 5% está construindo, de fato, no hoje, o seu futuro. E não fugindo do momento que é a construção. Até porque você, eu, nós só temos hoje. Aliás, só temos agora. Você já pensou nisso, não? A gente só tem agora. Se você tem alguém do seu lado que você ama e não diz para ela ou para ele que você a ama, aproveita agora. Porque pode ser que você não dure até o passe. Não é verdade? O cara estava fazendo uma palestra, você está achando graça? Eu tenho um amigo, você está achando graça, mas eu vou te dar, pode procurar no YouTube que você acha, inclusive. Né? Tem um amigo que trabalha na TV Mundo Maior. Né? Aí ele estava entrevistando um filósofo espírita. Então ele está entrevistando, você pode procurar lá. Filósofo, daqui a pouco eu dou o endereço. Aí ele está entrevistando e, de repente, o filósofo diz assim: eu já estou indo. E desencarnou. Coloca lá, filósofo espírita desencarna ao vivo na TV Mundo Maior. Você vê lá o cara dando entrevista e ele diz assim: eu já estou indo. Desencarnou. Não, beleza? Você imagina se você chegar em casa hoje e dizer assim: eu já estou indo. Não faça isso, porque pode ter gente que diz assim: vá com Deus. Vai, não volte mais. Não força a natureza. Aí é bom não forçar. Mas é uma realidade, você só tem agora. Nós só temos agora. Para ser feliz, só tem agora. Né? Para administrar a vida, só tem agora. Para dizer que você ama, só tem agora. Para montar o futuro, só tem agora. Olha o quanto nós tivemos que crescer para pegar lá a semente do Evangelho. E através dessas besteiras todas que não terminaram aqui, entrou nessa também, não é verdade? Também foi para aí, perseguições. Os perseguidos passaram a ser perseguidores e queriam impor ideias, etc. Tanto é que na questão anterior das cruzadas, aquilo que a gente estava dando como informação, só teve uma cruzada na Europa, que foi contra, na antiga Gália, hoje a França, que era contra os albingenses que procuravam viver o cristianismo primitivo, de acordo com o que viveram os apóstolos. E isso destoava da época que o catolicismo já havia sido implantado, e aí então se formou uma cruzada contra os albingenses ou cátaros conhecidos, e se durante certo período, quase um século demorou, eles liquidaram os cátaros através das cruzadas ou, inclusive, utilizando desse recurso de levá-los à execução na fogueira.
pelo simples fato deles quererem se manter, né, praticando o cristianismo primitivo, que esta é a proposta do Espiritismo. Por isso que a palestra se chama Espiritismo na Atualidade. O Espiritismo não é novidadeiro. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, ponto. Aquilo que era praticado pelos apóstolos é praticado dentro da instituição espírita. Não é? Você pega lá o livro Paulo e Estevão, e nós vemos com clareza o Estevão fazendo palestras na Casa Espírita, onde o Paulo, na Casa do Caminho, não é? Que ficava na Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó, por isso que chamava Casa do Caminho. Ele fazia palestras, o Estevão, que é o Gesiel, que foi cunhado do Paulo, e que depois, você vê como cunhado às vezes é problema, mas depois o Paulo vai mandar executar o próprio cunhado, que não reconhece como Estevão. Eles faziam a imposição de mãos, ou a bênção, que a gente, não é, usa como algumas casas fluidoterapia, outros como passe, etc., não importa a denominação, e faziam atendimento de natureza fraterna também, o que acontece dentro das instituições, e também de natureza social, o que também ocorre aqui, não é, com trabalhos voluntários de pessoas que mandam recursos para uma série de locais, principalmente para o Haiti. É um dos locais que é atendido por grupos de voluntários. Então, vejam, não tem novidade nenhuma. Claro, evidentemente nós evoluímos e os conhecimentos do cristianismo vão se ampliando, não perde-se absolutamente a base. Nós é que vamos conseguindo nos capacitar para entendermos melhor os ensinos de Jesus em maior profundidade, dado a nossa capacidade. Mas Jesus sabia bem, essa história tem um início por volta do ano 300 ou 325, depende do historiador. Isto, de novo, é história, não tem absolutamente qualquer crítica, até porque muitos de nós viemos desta religião. Esse é um que veio dela, que vos fala, e é interessante porque muitos dos aspectos, né, nós adotávamos como prática por sermos, de fato, praticantes. Né? Porque tem assim, o indivíduo diz assim, eu sou católico não praticante. É mesmo dizer que eu sou espírita não praticante. Então você não é. Se você não é praticante, você não é. Não é verdade? Eu sou espírita não praticante? Olha, meu amigo, você está fazendo o que da vida, então? Eu sou isso não praticante? Não faz o menor sentido. Se você faz parte daquele que assume a prática, não é? dos conceitos, da estrutura como um todo, pelo menos a busca do exercício, né? Porque todo é um processo de exercício. Como qualquer aspecto na existência. Nós não somos bons por decreto, nós não perdoamos por decreto, nós somos bons, perdoamos e amamos, tudo por exercício. Aquele que se exercita alcança os resultados. E acontece com alguns aspectos que foram deturpando os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, em 325, no Concílio de Nicéia, o imperador romano Constantino, que é este cidadão que aqui está, chamado o Grande, apesar de ser pequeno, ele era grande no poder, mas era todo mundo baixinho. Né? O fato é que, até porque essas dimensões de altura só se deram com a evolução do ser no planeta. Né? E dizem que o seguinte, espírita mais alto precisava ser mais alto para caber mais pecado dentro dele. Se você é mais baixo, você tem menos pecado. Olha que beleza. Então, quando você se olhar no espelho, não começa a achar ruim com a sua altura. Aí ele era chamado, e a sua mãe Helena, ambos foram canonizados, evidentemente, eles suprimiram as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. O que sobrou foi aquela passagem do Nicodemos, na conversa com Jesus, e quando Jesus informa aos apóstolos que o primo dele, o João, que era o Batista, era, na verdade, a reencarnação do profeta Elias. E o João, que era o Batista, que depois ficou João Batista, ele foi o precursor de Jesus. É as informações que sobraram, o resto foram suprimidos. Esse é o cidadão, né, o dito cujo, que deve ter se tornado um expositor espírita por aí, dizendo, não é nada disso, reencarnação existe, etc., e coisa do gênero. Bom, ambos estão aqui, já devidamente canonizados, o dito cujo do Constantino e a sua mãe Helena, que foi canonizada, chamada de Santa Helena. Uma das razões é que ela foi 300 anos depois, lá na Palestina, e conseguiu achar, por isso que você está vendo aqui na mãozinha dela, 3 gravetos que era da cruz do Cristo.
vá ser boa de localização 300 anos depois, lá na Palestina. Não é? Porque achou as 3 gravetos do que sobrou da cruz do Cristo 300 anos depois. Que GPS, hein? Que fantástico. Tanto é que disseram para esta criatura que vos fala que o anel do bispo, quando eu era criança, o anel do bispo tinha um pedaço da cruz do Cristo dentro. Para que for dizer isso? Eu não podia ver o dito cujo do bispo, que eu corria para beijar aquele anel e o bispo tirava a mão, porque senão eu não parava de beijar um anel do bispo, porque tinha um pedaço da cruz do Cristo. Haja pedaço da cruz do Cristo para caber em tanto anel ao redor do mundo. Né? Foi uma coisa, um fenômeno de duplicação de cruz. Até achar, então achou e tal, e sabe como é que são essas coisas, né? Se achou, já tem parte que os caras canoniza, ponto. E canonizava todo mundo, né? O cara fez aí um milagre, que era um processo mediúnico, que muita gente tem capacitação para isso, e aí a coisa saía do comum, então aí, com todo respeito, né? Isso não tem problema, é uma maneira de ver de uma época. Serviu muito, não é verdade? Serviu muito, um processo educacional, por vezes, que fez muito bem para muita gente e continua fazendo muito bem para muita gente e que é respeitável, da mesma maneira que a gente também quer o respeito. Outro aspecto, nós acabamos com a reencarnação, então, por decreto, aí foi no Concílio de Constantinopla, em 553. Por quê? Porque a Teodora, que era esposa do Justiniano, nesse segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, influenciou o imperador, que era apaixonadaço por ela, para que a crença na reencarnação fosse banida dos dogmas da Igreja. O concílio validou o ato de Constantino, até porque ele era um imperador. Disse assim: quem manda em casa sou eu, mas a Teodora, a Teô, né? Devia ser assim, a Teô está querendo acabar com isso, até porque tem umas razões aí por trás, que eu não vou ficar discutindo aqui na frente de todo mundo, que roupa suja se lava em casa. Na verdade, é porque a Teô era escravocrata, ou seja, negociava com o escravo, e ela era meretriz, que ela pegou as amiguinhas todas, ela não eliminou o arquivo, ela pegou as amiguinhas, colocou um local devidamente reservado, fechado naturalmente, muitas delas, das amigas, iam nas torres e pulavam de lá, né, porque não aguentava, estava todo mundo preso, mas fica lá, porque sabe como é que é? E aí o Justiniano, que devia ser o Juju na intimidade, era gamadaço por ela, e ela falou: esse negócio de reencarnação, nego, pega mal, né? Pega mal. Por quê? Porque eu trabalho com escravo aqui, então eu vou vir, de repente, como escrava, porque esse era o conceito, né? Tinha que ser ação e reação, não causa e efeito. E tem mais, né? Quem sustenta a gente são os nobres. Esses nobres, de repente, vai vir tudo como plebeu. Vamos acabar com a história. E aí teve a votação, aqui está o dito cujo, né? Que disse: bom, mas não teve só isso. A gente foi criando coisas, né? Instituímos a virgindade de Maria. Imagina o José, 2000 anos atrás, explicando no vilarejo dele que ele não era o pai da criança e que era o Espírito Santo. Imagina o mico que o José estava pagando. Não, veja bem. Veja bem. Outra coisa, ela seria lapidada em praça pública, porque era adultério. Mas por que isso? Porque na configuração de que Jesus era Deus, apesar de que disseram: o Senhor é tão bom, ele disse: não, bom não sou eu, é o Pai que está nos céus. Então, quer dizer, o bom não sou eu, mas sou eu que estou lá, mas sou eu que estou aqui. Essa confusão toda. Aí não podia nascer de um processo de uma sexualidade que era uma condição pecaminosa. Então bota ela como virgem e os irmãos dele, que inclusive nasceram através da Maria. Né? O José foi pagando um mico atrás do outro, porque é uma coisa complicada. Veja como, né, a mente criativa, não foi só isso, a gente incorporou também de outras, porque a gente estava onde? Não é verdade? Onde é que nós estávamos na história? Isso é uma pergunta simples, né? Todo mundo é espírita.
O Espiritismo existe há 162 anos. A gente estava onde antes? Não é? Então é simples. Aí pegamos o céu e o inferno, mas aí o céu e o inferno ficou complicado, porque de repente a mãe ia para o céu, o filho ia para o inferno. E qual é a mãe que ia querer ficar no céu vendo o filho no inferno? Era melhor a mãe ir para o inferno junto. E aí o inferno ia ter superpopulação. Não dava para ter inferno, então 600 anos atrás o cara criou um produtaço que funciona até hoje, que é o purgatório. Você reencarna na Flórida, toma um calorzão daqueles e depois você é guindado para o céu. Né? Mais ou menos nesse aspecto, né? Sem ar-condicionado. Passa aquele calorzão, 54 de casa, centígrados. Né? Aí você fica enxutinho e puf, vai mandado para o céu e fica todo mundo lá tocando... Não, lira. Porque no céu toca lira. Se você não toca lira, nem Deus te aguenta você tocando aquele birimbau lá dia e noite, sem saber, mas nem Deus te aguenta lá. Por isso que reencarna. Bota esse povo lá para a terra, porque não dá para aguentar mais. Tudo isso deu no quê? Na nossa necessidade de se buscar em seitas e doutrinas algo que atenda aquilo que nos é de natureza genética. Nós somos frutos do amor, nós temos necessidade de amar, nós temos necessidade de se relacionar, nós precisamos dessa sustentação. A gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade, a gente precisa de espiritualização. Claro que a religião é uma alavanca, enquanto nós necessitamos dela. Mas Jesus vai ser claro, um só rebanho, um só pastor. Não é uma só religião impondo para as pessoas. Em absoluto, o conhecimento será de todos, apesar de que muita gente ainda procura o aspecto fenomênico da coisa. Na doutrina, por vezes, procura os aspectos fenomênicos. Acha que a coisa do fenômeno, da ligação, etc., seja mais importante do que o trabalho de natureza ético-moral. Né? Aqui tem uma materialização do espírito Kate King, que aqui aparece nas duas imagens, é uma materialização onde a médium de ectoplasmia, Florence Cook, cede o ectoplasma para o espírito se materializar. Numa condição dessa, ele é visível por todas as pessoas que estão presentes. Né? São trabalhos muito raros de serem feitos, não é show espírita, e sim um trabalho de investigação onde o indivíduo fala com o espírito diretamente. Né? Mas esses aspectos, às vezes, chama a atenção, o indivíduo quer isso, mas às vezes diz assim, não, mas ser espírita é muito complicado. Muito complicado, porque tem um grau de exigência enorme. Mas André Luiz, no livro Sinal Verde, vem em nosso socorro, através da mediunidade de Chico, dizendo assim, se você tem uma semana, ele queria ter dado um desconto, mas se você tem uma semana, poderia ter dado um mês, pelo menos, um ano, mas ele deu logo só uma semana de contato com o Evangelho, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, como conduzir-se o resto da sua vida como espírito. Não é da sua vida como encarnado, é da sua vida nesta dimensão ou em qualquer outra que a gente vá, porque é básico o ensinamento do Evangelho, que é altamente intelectualizado, mas não necessariamente praticado, que é o ensinamento do resumo, da síntese que Jesus faz. Ama a Deus sobre todas as coisas e um segundo semelhante a esse, ama o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis de caráter ético, moral e os profetas resumidos, sintetizados nesses dois mandamentos. O restante é acréscimo de conhecimento. Né? Porque Emmanuel vai dizer também, através da psicografia de Chico, no livro Leis de Amor, antes de você ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. Fantástico, né? Porque o bem não abre. Escancar as portas de onde você estiver. Ponto. É o cartão de visita mais poderoso que a criatura possa ter. Até porque é o cartão mais inteligente que a criatura possa ter. Porque ser bom é ser inteligente. Porque, ao ser bom, há o exercício da bondade em nós mesmos. E o maior beneficiado é aquele que está se exercitando. Não é assim?
Se você admira quem faz os exercícios na academia, mas não o faz, pura e simplesmente aquele que está se exercitando é que está, não é, fazendo com que haja melhor capacitação da sua saúde. Outros aspectos ainda, antes desse contato, né, desse exercício de amor, por vezes, a negociata com Deus, como se Deus fosse um negociador barato que esteja, né, à nossa disposição como um mordomo para aceitar negociações. Claro que existem aspectos que possam ser até positivos, porque uma criatura desequilibrada que tenha contato com determinadas religiões, que apesar de ter esse imediatismo da coisa, por vezes funciona positivamente para ela. Temos alguns exemplos conversando com um amigo que foi pastor de uma determinada igreja. Ele disse, o indivíduo saía do trabalho, né, muitos casos acontecem assim, saía do trabalho no dia que recebia o salário, ia para o bar. No bar ia jogar, primeiro bebia, e depois ia jogar, ou se fosse cartas, ou fosse o que fosse, bilhar, coisa do gênero, perdia o salário, né, na mesa de jogo. Chegava em casa alcoolizado, sem dinheiro, e, via de regra, agredia a esposa e os filhos. Fosse verbal, por vezes fisicamente. Com a inserção do indivíduo dentro de determinada religião, ele deixa de ir ao bar, não perde o salário na mesa de jogo, chega em casa não alcoolizado, sobra dinheiro, então você dá uma participação para Deus. E ó, é o seguinte, não engana não, porque Deus está vendo, ele vê tudo. Não pode dar desconto aqui e não tem tax para você retirar, ok? É o valor do percentual fixado. Não é o adequado, porque Jesus nos ensinou a dar de graça o que de graça recebestes. Mas já é alguma coisa. Mas ainda está num processo do imediatismo da negociação, porque, na verdade, se resiste muito ainda à reformulação interior. Claro, por quê? Porque não é reforma, é transformação. Não é verdade? Porque reforma você tira tudo e bota coisa nova. Transformação, não. O que nós chegamos até aqui, e aí, com aquilo que nós temos, nós vamos nos transformar. A gente não joga fora. Então, se a gente tem uma língua de trapo, a gente não vai ficar mudo ou muda por causa da língua. A gente vai fazer um processo de transformação. Nós vamos passar a falar bem da vida alheia. Mas aí a pessoa diz, mas não tem graça. Claro que não tem, porque você se habituou no veneno, não é verdade? Esse é o ponto. E tomou gosto pelo veneno. Da mesma maneira que, às vezes, a gente dá baforadas o dia inteiro e tem até no maço dizendo isto aqui é cancerígeno, mas a gente está informado, mas não aceita o processo na formação do cuidado da própria criatura. É de direito de cada um, não é uma realidade? Muito bem, está ingerindo algo que é venenoso, mas sente prazer naquilo. Por quê? Porque criou um hábito, criou uma dependência. E é uma dependência poderosa, porque é de natureza psicológica. Não é só... Aí, claro que vai, no uso do produto, vai o químico para o organismo, causando a dependência de natureza fisiológica. Mas o fato é que há os dois ao mesmo tempo acontecendo. A língua também é algo que funciona dessa maneira. Há uma dependência de natureza psicológica e, obviamente, o trabalho de transformação ele é o exercício ao contrário. Sempre difícil, sempre com muita resistência, mas não existe nada mais poderoso do que a sua vontade. Você já percebeu? Quando você diz, eu vou fazer, e eu vou fazer deste jeito, não existe nada que seja contrário, até porque quando esse vou fazer é positivo, o universo conspira a teu favor. Até porque no universo o que tem é amor. E quando você vai na direção do bem, você vai na direção do amor, o universo conspira, o universo vai em seu favor, se junta. Quando a gente quer, de repente, utilizar-se de recursos contrários a esses aspectos,
a gente se circunscreve a nós mesmos ou, por vezes, a grupos que se limitam neles mesmos, vivendo uma vidinha de limitação, limitado na própria criatura, né, sem poder construir aspectos que sejam positivos. Por isso que o Espiritismo surge para materializar, de fato, o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Senão, aquela que é a própria criatura, o próprio ser. A verdade é você, sou eu, somos nós. Porque oriundos de Deus, que é a verdade, nós temos em nós a verdade. E nos conhecendo, a gente se liberta de nós mesmos, dos nossos preconceitos, das nossas limitações. Não é? Quando Jesus vem como Salvador, ele não vem assumir as responsabilidades das criaturas, né? E, evidentemente, tirar dos ombros das pessoas a responsabilidade que lhes é inerente. Ao contrário, ele vem como Salvador para nos salvar de nós mesmos, através do processo de autoconhecimento. Quando a gente conhece a verdade e que somos nós, ou seja, como nós procuramos nos conhecer, nós vamos nos libertando. Preconceitos, pontos de vista, opiniões e coisas do gênero, que por vezes fazem com que a criatura fique fixada nela mesma durante séculos. Não é durante dias ou meses, às vezes durante séculos. E a realidade vai nos mostrando que, a doutrina vai nos mostrando a nossa interexistência. Não somos criaturas apenas daqui. Somos criaturas, seres interexistentes. Por isso que Teilhard de Chardin nos ensina dizendo o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e que, aliás, é muito passageira. Faz assim, se foram 100 anos. A biologia diz que nós estamos capacitados para viver 125 a 130. Eu sempre, em palestra, pergunto quem vai chegar aos 130, que levante a mão. Jesus. Bom, então você fique sabendo... Ótimo, são dois. Vocês fiquem sabendo o seguinte: como aqui a grande maioria, inclusive eu, não levantei a mão, nós vamos estar lá para conferir. Não me apareça lá antes dos 130, sim ou não? Não apareça. Mas é uma realidade. Você vê como são as coisas? A gente tem capacidade de chegar. E nem chegar bem, não é chegar achando que, né, não sabe se é gente, se é salsicha, se não sabe se veio, se está voltando, se por acaso está aqui. Não, chegar bem. Assim, ó, desencarnou de saúde. Estava tão saudável que desencarnou. Com essa idade também não desencarna de repente, né? Mamãe desencarnou com 95 anos. Assim, nossa, ela estava tão bem, desencarnou de repente. Uma pessoa de 95 anos não desencarna de repente, negou. 95 anos já está assim, não é? Está na hora, né? É que nem a vovó, né? Quando a vovó é rica, diz assim, a vovó está tão bem, tipo assim, não desencarna nunca essa velha. Essa é uma realidade. Mas o fato é, a gente tem que ficar aqui, que é para fazer a turma do outro lado esperar a gente sentado. Né? Porque de pé vai se cansar. Porque a reencarnação é muito preciosa para o espírito, porque é o momento de exercício de determinados compromissos de nós para conosco. Então, quando a pessoa diz assim, eu não pedi para nascer, não pediu mesmo, implorou, que é diferente. Tenha consciência ou não, porque a reencarnação é metodologia evolutiva. A gente precisa dela como precisa respirar. Ela faz parte do processo. Por isso que é importante se conhecer para tirar o maior proveito desse momento que nós estamos. O Espiritismo, na atualidade, é o indivíduo esclarecido
aproveitando a oportunidade que está desta bênção dada por Deus para todos nós. É tão importante que Emmanuel vai dizer o seguinte: a confiança a respeito da confiança do Criador. Todos os dias, e isso vai acontecer amanhã com todos nós, na hora que nós despertarmos, agradeça a Deus, porque Ele está renovando a confiança do Criador na criatura, concedendo-lhe um dia a mais. Não é fantástico? É a confiança do Criador depositada na criatura, dando-lhe mais um dia de expediente. Agradeça o trabalho que nos é favorecido, agradeça o pão que está à mesa, agradeça a capacitação que temos em relação à condição da nossa visão, em relação do todo que somos nós. Sejamos gratos para a vida, para que a vida possa, evidentemente, trazer gratidão para o nosso caminho em forma de trabalho, de exercício no bem. É importantíssimo que o Espiritismo, que está há 162 anos, que será comemorado agora no lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril, seja vivo em nós. Não mais os ensinamentos do Cristo fiquem na condição da intelectualização pura e simples. Não dá mais simplesmente para viver a intelectualização dos ensinos de Jesus. É importante praticá-los. É importante, dentro das nossas possibilidades, fazermos o melhor. E esse melhor começa em sermos gratos pela vida, em sermos gratos pela confiança do Criador na criatura. Sejamos gratos, porque a vida nos responderá exatamente de acordo com aquilo que nós demos para ela. Muita paz.